Gente, depois de 2 meses de dura ausência, estou de volta. E hoje a gente vai falar de um livro bem obscuro. Bom, eu demorei tudo isso para voltar, porque eu estava lendo um livro um pouco maior e que me deu algum trabalho, porque eu achei ele um pouco difícil. Na verdade, eu achei esse livro difícil pra caralho. Herberto Helder, Poemas Completos. Vamos começar falando sobre esse poeta, escritor português. Ele é considerado por muitos um dos maiores poetas da segunda metade do século XX. Na primeira metade a gente tinha o Fernando Pessoa. Então é só para vocês terem uma ideia aí de comparação, né? Ele nasceu em 1930 e faleceu em 2015. É uma figura com uma história interessante. Ele publicou muitos livros de poesia e também de prosa ao longo da vida toda. Ele se mudou muitas vezes, onde ele trabalhou com empregos muito estranhos, tipo guia de marinheiro para os prostíbulos ou aparador de papel. E outra coisa curiosa sobre o Herberto Helder é que ele era muito avesso a entrevistas, a uma exposição midiática. Ele não gostava de aparecer. Ele, inclusive, foi ganhador do prêmio Fernando Pessoa em 1994 e ele simplesmente recusou o prêmio e pediu que dessem para outra pessoa. O Herberto Helder, então, é essa figura intensa, misteriosa e meio obscura. Obscura também como é a sua obra, que além de ser também intensa, tem algumas pitadas de surrealismo, de mistério e de complexidade. Esse livro aqui, Poemas Completos, foi publicado em 2014. Ele conta com 23 livros que o Herberto Helder publicou. Não são todos os livros de poesia dele. De todo modo, é uma obra bastante extensa, né? Então temos muitos temas aqui. Desde a infância, a mãe, o feminino, também a relação com a natureza, a poemas eróticos. Mais para o final do livro, ele fala bastante sobre esse fazer poético e muito sobre a morte. E por que eu tive tanta dificuldade de ler Herberto Helder? Acho que primeiro porque eu não sou muito acostumada a ler poema, eu sou mais uma leitora de narrativas, de prosa. E segundo, porque realmente a construção poética do Herberto, ela transita num campo do surrealismo, num campo de construção de imagens que às vezes não são tão óbvios. Então exige realmente mais atenção. E aí me peguei pensando que, embora existam vários tipos de poesia e as pessoas tenham acesso a diferentes tipos de poesia, tem uma poesia que ela é tida como mais erudita e talvez mais complexa, e as pessoas acabam evitando e fugindo de ler esses livros que são mais complexos, o poema que é mais complexo. Pensei que esse meu processo de leitura de um tipo de poema que foi tão complicado, talvez possa ajudar você que não está muito acostumado a ler poesia. Para isso, eu vou dar hoje um curso de autoajuda literária. Tcharam! Acho que vale dizer aqui que eu odeio autoajuda, mas depois a gente continua esse papo aí. Primeira dica. A poesia pode ser lida homeopaticamente. Isso quer dizer que você pode ler a poesia de pouquinho em pouquinho. Você não precisa ler tudo de uma vez. Até porque a poesia, ela necessita de um certo tipo de digestão. O Guimarães Rosa dizia que ele escrevia difícil de propósito, para que as pessoas lessem devagar. Ele dizia, eu não crio facilidade, eu crio dificuldade. Eu queria ler um trecho de um poema aqui, do Herberto Helder. Para o leitor ler devagar, volto minha existência de redor para o leitor, as mãos espalmadas, as costas das mãos, leitor, eu sou lento. O poema, a construção poética, não precisa ser lido na pressa, pode ser lido passo a passo, no seu tempo. A segunda dica é espere o inesperado. O deslocamento, o estranhamento, o desconforto que um bom poema causa
são fundamentais para que você possa potencializar a sua criatividade. Tirar você desse conforto faz parte desse processo que é a literatura. Tem um verso do Herberto Helder que ele diz: "A minha força é a desordem". Então é a gente sentir esse estranhamento, como em títulos assim: "A menstruação quando na cidade passava", ou "Era uma vez toda a força com a boca nos jornais". Dica número 3, leia em voz alta. Juro que pode parecer bizarro, mas juro que faz muita diferença. A poesia, o poema, tem muito a ver com efeitos sonoros, tem a ver com uma linguagem rítmica, é uma melodia mesmo. Então, quando a gente lê em voz alta, a gente consegue perceber melhor essas nuances, esses detalhes, essas construções que são propositais. Então, ativa o seu ouvido que eu vou ler aqui um trechinho para você prestar atenção na rima e na melodia, no ritmo desse poema. Botou-se a água do rio, dava-lhe a água pelo umbigo. Ai, que morro de frio, mas nadava como um peixe. Subiu uma alta torre, ai, que o pé me foge para o abismo. Quem para aqui me trouxe não foi o demo? Já dentro de mim não caibo. Já sou maior que mim mesmo. Rima não quer dizer necessariamente que você tem que rimar ava com ava, ado com ado. A rima ela pode ser sonora. Quarta e última dica. Não leia como eu leio. A experiência da leitura ela é quase sempre muito individual. Ela passa por uma noção de repertório que cada leitor tem. Eu preciso explicar o que é repertório. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você já viu, já sentiu, já leu, isso tudo faz parte do seu repertório. A sua vida, as suas experiências são o seu repertório. E quando a gente está lendo, aquilo pode fazer mais ou menos sentido para você, a depender do seu repertório. Bom, eu, como sou uma leitora de prosa, precisei ler esse livro sequencialmente. Para mim também, a poesia não é uma coisa para todos os dias. Eu preciso de concentração. Então tem que ver o que realmente funciona para você, porque a leitura de poesia, de literatura, é muito pessoal, é muito individual, porque depende desse repertório. Um estudioso da literatura, o José Miguel Wisnik, costuma dizer que a poesia é um objeto de palavras que não se gasta com o uso. Isso quer dizer que você pode continuar lendo, relendo, e a poesia pode ter sempre outros sentidos. Resumindo, leia quando você quiser, leia como você quiser, ou não leia. E se mesmo depois dessas dicas incríveis você ainda acha que não dá para ler poesia, poema, eu tenho uma citação para você do rei da autoajuda mundial, o Pequeno Príncipe. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. O meu momento de reflexão de hoje é para que a gente desobedeça. A primeira coisa para dizer é que você precisa começar a desobedecer você mesmo, com alguma cautela. Infelizmente, a gente tem mania de se apegar a algumas coisas que a gente acha que são imutáveis. E é preciso que a gente comece a olhar para as nossas próprias crenças e perceber que a gente precisa experimentar outras coisas para poder dizer se a gente gosta ou não gosta de alguma coisa. Você se lembra quando você descobriu quando você não gostava de jiló? Se você não lembra disso, é porque na verdade você nunca nem experimentou jiló. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como a gente precisa mudar. Mas acho que a gente tem que lembrar que para a gente mudar é preciso que a gente também consiga transformar as nossas próprias regras e desobedecer aos nossos próprios estigmas. Essa coisa de eu não leio poesia porque é difícil. É difícil? Você já leu poesia? A gente precisa começar a experimentar mais, a desobedecer um pouco mais aquilo que a gente tem formatado. A gente sabe que está vivendo um momento em que a gente precisa questionar as nossas próprias regras, desobedecer muito do que acontece nesse sistema que a gente vive,
Nós somos esse sistema. Talvez esse lugar de incômodo seja um dia um lugar também de aconchego. Se você desrespeita as suas próprias regras e faz, pode ser que você se arrependa. Tipo, votou no Bolsonaro. Mas pode ser ainda que você não se arrependa. Mais que isso, quando você experimenta, você cria repertório. E quanto mais repertório você cria, mais são as possibilidades de sentido que você vai poder dar para aquilo que você faz na sua vida. Mais são as possibilidades de sentido na leitura do poema que você vai ler. Enfim, desobedeça às suas próprias premissas. Faça, por exemplo, um vídeo de autoajuda quando você odeia autoajuda. Isso pode não fazer sentido agora, mas talvez faça sentido depois. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você que aguentou mais uma vez até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo de luz. Amanhã começa a bater no meu poema. As manhãs, os martelos velozes, as grandes flores líricas. Muita coisa começa a bater contra os muros do meu poema. Escuto um pouco a medo o ruído das gárgulas, o rodopio das rosáceas do meu poema batido pela revelação das coisas. Os finos ramos da cabeça cantam mexidos pelo sangue.